E 60 é um número que me chamou atenção. Como não me chamou os 20, 30, 40, 50? Quanto mais nos afastamos das doenças, mais longínqua fica a morte, mas mais complicada fica a vida. Você se preparou para a chegada da velhice? Olha, eu digo, aliás, eu começo o livro dizendo que um dia o livro começa com uma dor no joelho e uma mãe centenária. E o livro termina, a dor no joelho foi embora e a mãe também tinha falecido. Enfim, foi um pouco esse o meu percurso. Eu acho que a gente se vê velho no olhar dos outros. São aquelas pessoas que nos olham da maneira que elas nos olham, que elas nos definem como velhos ou não. Porque tem muita gente bem mais jovem do que nós dois aqui, baby boomers, né? Que tem uma cabeça pré-histórica. Quer dizer, eu acho que a grande questão é essa. No século XIX, qual era assim, a expectativa de vida? Qual era o velho do século XIX? É uma coisa interessantíssima, porque o século XIX vai introduzir um velho que pensa a velhice. Isso não acontecia antes, porque as pessoas nem sabiam a sua idade. Você, no século XVIII, podia perguntar para o João quantos anos você tem, o João responderia mais ou menos 70 anos. Não tinha bolinho de aniversário, não tinha calendário, não tinha nada que te indicasse que dia era hoje. Mas se morria muito antes disso? Ou se morria cedo, logo, ou se vivia muito e se chegava aos 100 anos sem nenhum problema. Nós temos vários centenários do período colonial, vários. Eles falam nesse livro, eles contam as suas histórias, isso é que é bacana. Eu comecei a me preparar, caiu a ficha que eu tinha que me preparar para a velhice em torno dos 40 anos, um pouco antes, porque eu tive a sorte de conhecer Alexandre Kalash, que morava em Londres quando eu morava também. E aí ele fez assim, né? Alexandre Kalash é uma das maiores autoridades em velhice do mundo e que cruelmente foi aposentado por causa da idade da ONU. Tem gente que com 55, 50, não tem a capacidade vital nem dele física, nem a minha intelectual, não porque não queira, mas porque foi maltratado a vida inteira. Mas nos anos 70, né, o doutor Filizola, daquelas balanças Filizola, publica em vários jornais, Nasceu um Marginal, : o homem de 40 anos. Por que ele diz isso? Porque nos anos 70, você não podia fazer concurso do Banco do Brasil se você tivesse mais de 35 anos. As estatais só contratavam até 25 anos. Então, um cara de 40 anos era muito inativo. Ele não era ativo como o avô, que trabalhou até morrer, caiu lá de enxada na mão, ou trabalhando na fábrica, ou dando duro no escritório, né? Você tinha que ser ativo. Ele é inativo, porque ele é aposentado, ele é o velho coroa, o velho babão, a velha coroca, quer dizer, você tem todas essas denominações. A partir dos 40. A partir dos 40. Hoje nós estamos, um velho 60, 70, 80, e daí para frente. Mas o mercado ainda resiste a abrir as portas de vez para... Não terão escolha. Tem coisas que não terão escolha. Primeiro, a tal da geração prateada, sênior, né, que somos nós, estarmos no mercado de trabalho até quanto quisermos, graças à nossa experiência também, a tudo que nós conseguimos construir. E outra coisa que não vai ter escolha é a posição das mulheres, que vão ganhar cada vez mais, porque vocês, meu bem, morrem antes. Não, os senhores aqui presentes saibam, as mulheres chegarão aonde elas querem. Eu quero ser presidente de banco. Vai ser, calma, a diretoria vai acabar e você vai chegar lá. Então, eu acho que tem tudo isso, né? Nós temos uma sociedade em mudança demográfica, em mudança de valores. Olha, eu adorei que você tenha a mesma idiosincrasia que eu com relação ao uso da palavra velho. Você, quer dizer, na verdade, ao uso da palavra idoso. Eu gosto de me chamar de velho, gosto de usar essa palavra. E no livro você defende esse uso. Exatamente, mesmo porque essa maneira de maquiar envelhecência, felicidade, para quem, cara? Pelo amor de Deus, quer dizer, as pessoas têm as suas limitações e o bacana é elas assumirem essas limitações e focarem em outras coisas. Quer dizer, o que eu acho terrível desde os anos 2000, com redes, internet, essa coisa toda, é que se criou uma imagem de velhos para quem não há limites. Quer dizer, eles podem fazer implante capilar, eles podem tomar quanto Viagra quiserem, eles podem aplicar dentes de titânio, eles podem fazer surf. Tudo bem, isso é até Mas isso é a negação da velhice, não viver a velhice. Exatamente. E a velhice tem, como você está bem dizendo, e esse livro comprova, caminhos maravilhosos a serem percorridos. Um deles, por exemplo, é o do bom humor. Um deles é o... Não se levar tão a sério. Exatamente. Não ter tanto receio de dizer as coisas. Eu acho que quando a gente envelhece bem, a gente se torna mais nós mesmos.
Sem dúvida. Sabemos exatamente onde falhamos, onde acertamos. A contabilidade já fica ali na coluna do meio. Mas o bacana é conviver com gente moça, é com elas, né? Com essa gente que a gente aprende alguma coisa diferente. Olha só, a gente... esse caldeirão cultural, essa grande mistura maravilhosa que formou o Brasil, começa com o encontro com nossos indígenas. E como é que era a presença dos velhos nas sociedades indígenas? E desse comportamento ficou alguma coisa culturalmente no traço brasileiro? Olha, impressionante como os padres jesuítas vão relatar que eles vão conhecer velhos indígenas, chefes de 100 anos. Tem um até que exagera, conhecer um de 163 anos. Mas o bacana, como eu gosto sempre de sublinhar, é que eram pessoas que inspiravam um respeito enorme pela sua sabedoria, seu conhecimento, sua experiência, pelas histórias que contavam, porque a velhice supunha-se, isso também entre os africanos, né, que havia uma contiguidade entre o outro mundo para o qual se iria e, portanto, uma proximidade dos ancestrais que dava também mais vigor, mais saber. Então os velhos estavam mais perto dos ancestrais. Não, a gerontocracia, quer dizer, o poder do velho era uma coisa indiscutível, tanto na África quanto entre nós. Na África eu tive experiências de, por exemplo, uma equipe de televisão e eu era supostamente o líder da equipe por ser o repórter, mas um produtor era mais velho que eu, ninguém falava comigo, falava com o mais velho. Exatamente, exatamente. E para as mulheres, uma coisa interessante aqui para os nossos jovens, quando é que as pessoas sabiam que elas tinham ficado velhas no passado? Quando não tinha folhinha, nem tinha nada disso. Menopausa para a mulher e impotência para o homem. As mulheres na menopausa, no passado, elas imediatamente adquiriam o poder dos homens, elas viravam praticamente um homem. Elas iam ser chefes de família, elas iam conduzir a parentela, a maior parte delas ficava viúva muito cedo, então elas iam tocar para frente os negócios dos maridos, mandavam no casamento dos filhos, obviamente deserdavam aqueles que não cumpriam os deveres, que obviamente favoreceriam uma família ou não. Então, nós temos aí essas matronas, que são figuras também muito interessantes. E os homens, coitadinhos, correndo atrás, né, dos remédios para impotência desde o período colonial. Aliás, eles aprendem com os nossos indígenas. Né? Praticamente se envenenando, né? Hoje se envenenando. Naquela época era até um pouco mais prático. Essa expressão que a gente usa, estar sentado sobre brasas, isso é como dizia, uma tradição de uso do fogo em que o indivíduo, sob brasas, colocava um caco, sentava em cima para aquecer as partes íntimas e para continuar se tornando viril. Então, está aí um aprendizado que nós temos das nossas tribos indígenas, essa expressão, estar sentado sobre brasas. Que máximo. Agora o pessoal está se preparando mais rápido. Por exemplo, uma bela apresentadora conhecida da gente, que ainda não chegou tecnicamente na velhice, mas já está se preparando para ela viralizou na internet com esse vídeo aqui, falando sobre envelhecer sozinha. Velha e sozinha. Vamos repensar juntas? Quantas vezes na vida a gente não escuta assim, se continuar desse jeito vai terminar velha e sozinha? Pois então, eu sou a personificação desse temor, velha e sozinha. E posso te garantir, não tá ruim. Não, muito pelo contrário, não tá nada ruim. Tô sozinha por opção, tô sozinha porque minha filha tá cuidando da vida dela, o que é sempre muito bom, porque essa é uma outra história, né? Não vai ter filhos, quem vai cuidar de você quando você ficar velha? Você mesma. Quando a gente fala o filho é para o mundo, é de verdade. Agora, o filho só vai para o mundo se a gente aqui tem condição de falar, vá, cuide de você, que de mim eu cuido. Como é que você... O que você achou desse desabafo e como é que você explica a viralização? Por que ela tocou uma corda tão sensível? Porque há, como todo mundo sabe, hoje em dia, primeiro, um enorme número de mães de família que estão sozinhas, os filhos já foram embora, foram trabalhar em outro estado. Hoje em dia, o mercado de trabalho no Brasil está muito diversificado. Acho que ela fala uma coisa interessante no início, foi uma opção minha. Quer dizer, hoje as mulheres optam pelo destino que elas querem ter, eu acho isso fabuloso. Agora, se você pegar uma mulher sozinha, por exemplo, no início do século XX, ela não poderia sair à rua. Ela seria considerada uma louca. Sair com uma mulher só à rua comprometia quem estivesse com ela. Eu mostro isso aí. Eu acho que a caminhada das mulheres em direção a essa independência, a essa autonomia, foi tão rápida desde os anos 70 e 80 que o resultado são mulheres que podem dizer isso sem chocar, porque milhares de pessoas vão se identificar com ela. Mulheres como Regina Volpato, que a gente tem a alegria de receber agora.
Regina, você está querendo pegar a carona na minha fila para eu embarcar na frente lá no avião. Você não pode. Aquela fila você ainda não está classificada. Ainda Mas falta pouco. Como vai? Oi, minha linda, Você tem tudo 57. 57. Mas essa consciência do envelhecimento começou, que ele está chegando, começou quando bateu 50? Não, começou recentemente, pouco antes de eu gravar o vídeo, porque eu comecei a ver os 60 ali. Eu falei, nossa, daqui a pouco... E 60 é um número que me chamou a atenção. Como não me chamou os 20, 30, 40, 50, eu vou fazer 60 anos daqui a pouco. E até então, eu não sei, eu não pensava sobre isso, Bial. Mas a coisa ficou tão diferente que agora tem a fila dos 60 e tem a fila dos 80. Que ótimo, Olha né? que espetáculo. Que ótimo. Vem cá, o senso comum, né, que dita que os filhos vão cuidar da gente, é importante. Você não tem mais essa expectativa. Nunca tive. Nunca tive. Eu não acho saudável ter. É. Acho muito pouco saudável. Eu acho uma crueldade com o filho acho, bem. você passar essa fatura para ele pagar quando você precisar. Quer dizer, mesma coisa quando quem tem o segundo filho para fazer companhia para o primeiro. Eu falo, meu Deus do céu, você vai ter outro filho para fazer companhia para o primeiro? Na minha cabeça as coisas não funcionam. Né? As coisas não funcionam assim, né? Então, e sempre isso, de nunca esperar que a Rafaela cuidasse de mim, pautou muito a minha vida. Então, eu sempre aceitei os trabalhos, ou não aceitei os trabalhos, que é mais desafiador não aceitá-los do que aceitá-los, né? Em função das minhas demandas. Então, eu fui jornalista, então eu trabalhei muitos finais de semana, trabalhei muitos natais, mas muito feliz. E quando ela falava, por que você vai trabalhar? Eu falava, porque eu preciso, porque eu gosto. Então, eu nunca tive... Deu um exemplo bonito, né? E de amor ao trabalho, de amor à minha vida, à minha carreira. Então, assim, eu cuidei da minha filha da mesma maneira como eu cuidei da minha carreira, da mesma maneira como eu cuido da minha saúde, né? Acho que eu fui me ocupando dessas coisas. E aí, não pensei nesse momento que a Rafaela fosse precisar cuidar de mim. Posso fazer uma nota de rodapé rápida? Por favor. Hoje, essa ideia do filho cuidando dos avós é ao contrário. Exato. São os avós que estão dando dinheiro para os filhos. Para os netos. E para os netos. E o judiciário brasileiro está cheio de processos de velhinhos que são ameaçados, roubados, machucados, violentados por filhos e netos que querem a aposentadoria deles porque não estão andando com as próprias pernas. Quer dizer, não quer que morra, porque não quer perder a aposentadoria, mas não quer que a pessoa se exerça como ela é. A fonte não pode secar, mas... Agora, é curioso, eu acho que a gente não tem que ter mesmo, é injusto ter a expectativa, meu filho vai cuidar de mim. No entanto, nós, baby boomers, estamos cuidando de nossos pais. Sim. Quanto mais nos afastamos das doenças, mais longínqua fica a morte, mas mais complicada fica a vida. Agora, o envelhecimento sempre bateu diferente para homens e mulheres. Para mulher, eu acho que é pior, né? O processo de envelhecimento. O homem velho, que homem bonitão, a mulher velha, que velha. Olha, as mulheres, pelo menos no livro eu mostro isso, muito equilibradas, muito felizes. Bem-humoradíssimas. Tinham outras atividades. A palavra beleza não estava no dicionário de nenhuma mulher até os anos 1910, 1915 e 20. Por quê? Porque não tinha imagem. Não tinha revista com fotografia, não tinha mulher pelada para o marido olhar escondido no banheiro, não tinha cinema, né? É quando chega a imagem, quando chegam as telas, que essa questão da beleza aparece. Anos 60, 70, a cirurgia plástica chega no Brasil. Quem fazia não contava, era uma vergonha dizer que tinha feito cirurgia plástica. Hoje, na internet, você fica sabendo o que a mulher fez até nas partes mais íntimas, mas realmente a imagem, a questão da imagem, eu acho que acabou se tornando extremamente perniciosa para a mulher. E a questão da sexualidade dos velhos? Eu ainda acho que ainda é um tabu. Se fala com grande naturalidade sobre outras questões, mas... Leiam Carlos Drummond de Andrade. Amar é privilégio de maduros, estendido na mais estreita cama. Teve a mesma amante 35 anos e até o final falou ali de tudo que eles faziam juntinhos. É bonito. Agora, mais do que sexualidade, o que eu acho bonito nessa idade, vamos chamar aí de velha,
Outras coisas que você constrói junto. É uma relação de companheirismo, são projetos comuns, é o carinho, é o afeto. Aliás, os velhos, quando interrogados por especialistas, que não é o meu caso, eles dizem sempre isso. É o carinho, é uma atenção, é um gesto, é uma palavra. Construído. Exato, é estar junto bem. Há velhos que se odeiam, aliás, a literatura está cheia de Há exemplos. jovens que se né? odeiam também. E há velhos que... Exato, quer dizer, é só que os jovens podem cair fora com mais facilidade, né? Porque tem velho que é dependente, ali fica uma situação. Eu entrevistei tantas mulheres que... Ai, aí, tudo bem? Fiquei viúva, falava meus sentimentos. Não, foi ótimo, foi ótimo. Depois que ele morreu, tudo ficou maravilhoso. Isso sempre me chamou atenção ao longo da minha carreira. Como as mulheres não tinham pudor em admitir que a vida ficou muito melhor depois que elas enviuvaram. E elas não ficaram... Mas é porque a única libertação era a viuvez. Agora não, agora as pessoas não ficam casadas, não precisam, né? Em princípio, E tem ficar aplicativo, casado. né? Você tem hoje mais gente velha se separando do que jovens. Isso é uma coisa nova. Olha Uma só. coisa interessante.